Formosa do Sul, oeste do estado de Santa Catarina, território com cerca de 100 km² e pouco mais de 2.000 habitantes. Paisagem repleta de histórias. Memórias que passaram por muitas gerações para se encontrar no horizonte do tempo presente. Relatos de famílias migrantes que trouxeram na bagagem a esperança e a bravura de recomeçar a vida em um novo lugar. O município de Formosa do Sul teve seu processo de colonização iniciado por volta de 1949, com a vinda de famílias descendentes de italianos, alemães e poloneses, oriundos do estado do Rio Grande do Sul. Vê que o meu avô, ele tinha dado terra para o meu pai aqui na Formosa, né? E para os outros irmãos também. Daí, quando que o meu pai casou e já estava com 2 filhos, eu e o meu mano mais velho, o Itelvino, daí o meu pai se mudou aqui, que era Saudade antigamente, Minha Saudade, diziam. Então o pai se mudou para cá e daí eu completei 2 aninhos na estrada. Naquela época, que o pai veio dia 5 de janeiro, ele pousou em Quilombo, eu estava aniversário, dia 6 ele chegou aqui na Formosa. O meu avô comprou todo esse terreno aqui para nós, para os herdeiros dele, não para os filhos, para os netos. E foi contemplado também como uma área, então uma área grande aqui, que lá, desde Irati até lá na linha Canela, era tudo área da família Sela. E daí a gente veio morar para cá. 28 de julho de 1967, parece que foi, que nós chegamos aí. A procura de melhoras dos pais, família de 7, pai e a mãe, 7 irmãos dentro do Jeep, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, e vamos lá, né? Até chegar. Tinha o da Lariva, daí tem uns caboclos aqui, né? Daí, eu tava de Jesus Alves Pedroso, até o pai veio morar dentro de um brechinho de rachão, né? Antigamente, quando eu veio com a mudancinha, porque não tinha casa. Depois, o final da avó deu uma casinha pro pai, né? Mas de lá uns par de anos. Como Formosa era pequena, não tinha nada, o único comércio que tinha era do meu pai, que começou. Aí a gente tinha muitas amizades, né? E a gente brincava muito, se divertia, era uma coisa assim, tudo muito ingênuo, foi muito bom. Aqui mesmo no centro, hoje tem aquela construção da casa ali perto da Caslo. Ali era um barracão que tinha, chamava Armazém, né, que era da dona Josefina Coster. Nós morávamos ali dentro, dividíamos com os produtos que eles compravam, até o pai fazer a construção, que é lá onde que mora o seu Timim hoje. Conforme relatos de antigos moradores presentes no livro Retratos e Memórias da História de Formosa do Sul, o primeiro espaço a funcionar como escola foi uma antiga igreja, o que teria ocorrido entre as décadas de 1950 e 1960. A escola desdobrada de Vila Formosa consistia em uma turma de crianças reunidas na Igreja de Madeira, situada na atual Rua Santa Catarina. Ali, os professores ensinavam para os filhos dos moradores a leitura, a escrita, a matemática e outros conhecimentos básicos. Para começar a ir na escola, eu tinha que ir para o Saurio. Senão, não tinha como ir na escola, né? E daí nós saía de lá de casa e atravessava o rio, vinha pelos matos ali, era só picada, não tinha estrada, né? Eu sei que tinha uma escola que ficava atrás, para o lado de lá do rio, que era uma igrejinha e também era escola. E a gente andava por lá. Na época que eu vinha na escola ali, pro lado de lá do rio, lá do nosso lado, tinha eu, meu irmão, a minha prima e aqueles da Lariva, né? O primeiro professor aqui que deu aula para nós foi Alexandre Zanetti, primeiro professor. Então, ele passava a tabuada, o ABC, né? As vogais ali. Era uma tabela, escrevia com giz. Daí nos primeiros tempos, né? Depois passou o caderno, daí entrou o Gibrair Cúnico. Daí foi mais um ano com o Gibrair Cúnico. Rodei mais um ano.
Daí, quando a professora Adélia entrou lecionar, ela lecionou lá em cima na igreja, uns 2, 3 anos, acho que ela lecionou lá, porque depois ela passou a lecionar aqui perto do Livina. Eu acabei o estudo ali. Mas 5 anos da professora Adélia, eu passei 5 livros. 5 anos, eu passei 5 vezes de ano, assim, de um ano para outro. Só que daí nós fazíamos arte, mas nós estudávamos também. A minha tia Adélia Zardo, ela começou lá no alto, para lá da ponte, lá onde que era uma igreja. Lá que ela trabalhou depois que passou aqueles 2 professores, que é o Sandro e o Gibrair. O Gibrair era muita pessoa, gente boa e sabia também. E depois, quando eu vim, tinha aquela escola aqui em cima, né, no morro ali, com 2 salas. Mas depois foi crescendo as turmas, foi repartido o pavilhão, esse que tem agora com uma cortina, e daí a tia lecionava de um lado e eu do outro. Mas depois cresceu mais turmas, daí eu trabalhei na igreja. Agora a igreja que tenho lá atrás foi feita sala com bancos, ali que eu trabalhava. Com o crescimento da comunidade, em 15 de fevereiro de 1961, foi criada a Escola Isolada Estadual Vila Formosa, que oferecia o ensino de 1ª a 4ª série. Quando eu comecei, era próximo ali no final da rua, hoje é a Travessa Aricieri Malacarne. Era ali próximo à BR. A igreja tinha um assento iluminado, essa que está aí, né? E a escola era lá em cima, já nós fizemos o primeiro dia, fui estudar lá em cima. E na época tinha o quê? 25, se não tinha 30 casas, eu acho, na época. Eu lembro que tínhamos 2 salas de aula, um corredor, um espaço para merenda entre as 2 salas de aula, próximas no corredor. E nós tínhamos as carteiras duplas, né? As professoras eram muito boas. Eu tive a dona Laídes como professora. Antes de eu vir morar já funcionava a escola, que era Adélia Zardo Pazzi, a primeira professora da Formosa que morava ali, já está falecida. Ela é a filha dela e a dona Laídes Dama, lá de São Lourenço, que foram os primeiros professores ali. Eram eles 3, tudo da mesma família. Tinha 2 salas de aula, 2 escadas, uma que entrava para a direita, a outra no lado esquerdo, e no centro ali tinha 2 salas. Uma era a sala das prof e a outra era um depósito, era guardado um material das prof, e inclusive a merenda escolar ali. E sempre tinha a bandeira hasteada no meio das 2, da área ali, que se chamavam a área ali. A gente fazia a fila para entrar, fila de meninos, a fila das meninas, e no passar a gente dava um beijinho na bandeira. E era tudo junto, né? E uma foto que a gente vê aquela casinha atrás aí, ali era o lugar do lanche, né? E o que tinha de lanche? Era aquele leite em pó, né? E cada um ia na fila para pegar um copo de leite em pó. Aquele leite que tinha que vir. Tinha o banco, daquela de trás a gente baixava ele, né? Daí erguia. A parte da frente do outro colega, nós tínhamos mesa, ele tinha o banco que baixava. Então, o colega da frente não podia estar se mexendo muito, porque balançava a cadeira para nós escrever. E daí, conforme quem era, eles davam uma cutucada com a ponta do lápis nas costas do da frente. A minha primeira professora foi a professora Dona Laíde Cecília Comunello Damo, né, no primeiro ano. No segundo também ela iniciou, depois ela teve licença de gestação. Quem assumiu foi a professora Elzira Sela. Olha, eles ensinavam as disciplinas, né? Português e matemática era o que mais eles, principalmente matemática. E eu não era muito boa em matemática, mas como eu tinha uma colega muito boa, que era a Natalina Zanetti, a gente sentava junto, então ia, né?
Mas assim, também ensinavam as disciplinas de estudos sociais, que era tudo junto, história, geografia. E uma coisa que eu levo muito é a valorização e o respeito, né? A gente tinha um respeito enorme pelos professores, pelas professoras, tanto é que elas não tinham como se locomover, vinham a cavalo, a gente ajudava, quando elas chegavam, elas desciam do cavalo, levava o cavalo delas para tomar água, tratava, e assim a gente, né, e todos os alunos respeitavam muito. Nós falava de milho, nós falava de roças, porque a gente ensinava a fazer as contas para medir quando os primeiros moradores eram caboclos, né? Então nós ajudávamos as contas para eles. Que nem nós que morávamos para lá do Rio, muitas vezes eu ficava 15 dias sem ir na aula, ou até mais, época de chuva que nesse tempo aqui, tem que passar no Rio, né? E daí não tinha como frequentar a aula porque o Rio não dava passo. Mas os pais incentivavam sempre, né? Que nem hoje dava passo o Rio, não, hoje vocês vão ter que ir para a aula, né? Era muito privilegiado aquelas aulas ali que eles estavam dando para nós. A gente trabalhava, mas na hora de ir para aula tinha que ir para aula. Tinha que estudar, porque o pai sempre dizia, né? Estudar, senão não ficar aqui carpindo, né? E eu saí da roça com 13 aninhos, né? E a gente tinha que enfrentar, né? Muitas vezes, quando era a safra, o período de colheita, principalmente do feijão, o pai segurava a gente em casa uma semana e pouco, para ajudar a colher, porque não podia estragar, né? Fui convidado pela turma de Quilombo que precisava de alguém para dar aula para o Mobral, e daí aquela vez lá eu tinha assim um conhecimento maior quase de toda a comunidade daqui, que eu tinha segundo grau completo. Daí eu dei aula de noite, né? Dava aula ali naquela escolinha antiga lá. E eu lecionei, não lembro se é 2 ou 3 anos, mas foi 3 anos, sim, que eu alfabetizei adultos, né? Era tudo escola de adultos. O que a gente levava junto de casa era batata, ovo cozido, a mãe sempre preparava um pedaço de pão com mel. A merenda era uma batata na sacola, aquela, né? Ou uma batata na sacola, ou alguma outra coisa que a finada mãe fazia, uns crustres, né? Umas coisinhas assim, sempre, né? Nós levávamos, né? A gente sempre levava um docinho, alguma coisa, e daí nós trocávamos a merenda com os outros então, daí os outros tinham pão com chimia, com alguma coisa. Tinha um fogão que foi feito assim, com barro, tipo chamados jipões de hoje, só tinha a chapa e um cano que saía para cima. E daí a gente ia ali para cima buscar lenha no meio para trás da escola, ali para o meio da capoeira, por ali, e a gente fazia a merenda. O Estado mandava um leite em pó, que aí a gente se revezava, tinha uma escala, elas escalavam. Uns minutos antes da hora do intervalo, tantas iam lá para a cozinha para esquentar e fazer esse leite em pó. E às vezes vinha uma farinha de trigo e milho, e muitas vezes os professores pediam para a gente levar ovos, daí elas faziam um bolinho. E a gente fazia lá, fritava os bolinhos com uma xícara de leite ninho. A mãe fazia aquelas sacolinhas, né? Daí de roupa, que nem fosse larguinha assim, que passava o caderno ali, compridinha assim, fazia uma tampinha com botão, e abotoava ali, e pendurava no pescoço. Às vezes a gente levava na mão, quando não era muito material, mas também a gente levava nas bolsinhas de açúcar lavadas, né? As mães lavavam e a gente levava. Nunca tive mochila, minha mãe nunca tive pasta também, essas pastas, mas era assim que a gente levava o material. A gente tinha um caderno único,
Era só aquilo. A gente não estudava as várias disciplinas, era só português e matemática e caligrafia, né? E a gente não recebia, os pais que compravam esse material para a gente. Eu tenho lembrança assim que nós tínhamos um livro que vinha. Esse livro vinha, eu acho que era da época de Estado, eu não sei, porque ali foi grupo escolar estadual, né? E a gente recebia esse livro. Mas o resto de material a gente era adquirido pelos pais, né? Os pais que compravam e a gente ia com esse material, cadernos, borracha, e tinha aquelas canetas tinteiro, né? Que a gente tinha que pôr tinta e tal, mas era assim. Sempre uma camiseta branca, né? E a nossa saia de uniforme era pregas, né? Pregada. Depois, daí, quando a gente fez o ginásio, daí ela era de 4 pregas, 2 na frente e 2 atrás. Eu lembro bem que a minha camisa da escola, quem fez foi a minha mãe, de um saco de açúcar. Era camisa branca, né? Blusa branca e saia, 4 pregas. Na cidade nós tínhamos a Lourdes Pissaia, que era a costureira, né? E ela fazia. A minha mãe também costurava pra gente, né? Porque a minha mãe sempre costurou, mas a Lourdes Pissaia era a costureira da época. A minha mãe sempre fazia, né? Porque nós éramos muito pobres, né? Então a gente não tinha condições de mandar fazer, mas tinha pessoas que faziam ali. Terno de formatura, quem fez foi a Lourdes Pissaia, né? O casaco, o paletó. Eles tinham uma patente, porque na época era que tinha vaso. Era o que tinha ali, lá não era assim, ó, os homens aqui, as mulheres lá, tá? Era só um banheiro, não tinha 2 banheiros ali. Fora como uma patente, tinha um buraco, né? E não tinha assim papel higiênico, a gente levava folhas de cadernos usados, revista, jornal, essas coisas. E era soltado tudo dentro, era uma fossa, né? E a escola, assim, ela era alta, tinha um campo na frente, mas o campo não era planície, ele tinha, assim, eu lembro muito bem, tinha muita guaxumba, né? E quando, uma vez por semana, a gente ia brincar lá naquele campo. E nos intervalos do recreio, né? Eu lembro que os meninos amarravam as guaxumbas para dar tombo na gente. Lá no passar, no caminho que a gente ia. Ou para o banheiro, que era do lado também direito, né? Tinha 2 banheiros, né? Masculino e feminino. E eles amarravam as guaxumbas para ver nós cair. E a escola era alta do chão. Também nós brincava muito de se esconder na hora do intervalo. A professora dela, ela tinha 2 animais, porque um vinha a Dona Leites, né? Ela era solteira na época, né? E daí, ela escalava sempre, assim, um ou outro, que nem hoje me escalava eu, amanhã meu irmão, depois amanhã outro, a maioria era eu e meu irmão, né? A maioria nós ia ensinar o animal para ir para casa, no final das aulas. Então, um dia, meu irmão pegou e deixou os areias, assim, o barrigueiro dos areias meio frouxo. E a professora foi lá e botou o pé no estribo, rolou tudo para baixo. Mas era assim, né? Mas era... Depois, outro dia, então, castigo. E a régua pegava, uma cada reguada que Deus o livre. Esse dia do encontro lá, eu comentei lá com a Dona Laídes lá. Ela disse que ia me puxar a orelha ainda, que ela nunca vai esquecer que nós fazíamos isso aí, né? A gente pegava, né, as ortigas e passava na ponta só para ver os cavalos dar os pulos, né? Ah, brincadeira boa, mas é o que a gente mais incomodava, né?
Tá? Lembro de uma passagem ali do seu Expedito que ele dava castigo para nós. Muito. Principalmente quem fazia bagunça na sala, né? Ele deixava os alunos de braços abertos com uma pilha de livro. E não podia movimentar, porque daí ele ia aumentando os livros nos braços. E quem era a diretora na época, ali que coordenava, era a dona Adélia Azardo Pazin. Também tinha a filha dela, a dona Alice, também que ajudava a trabalhar com as turmas. As datas cívicas eram comemoradas, mas ali, né, dentro da sala de aula, fazendo algumas atividades, a gente até, tipo, o Dia do Índio, a gente já levava as coisas mais típicas aí, que é relacionadas ao índio, mas assim, desfiles eu não tenho lembrança de ter feito algum desfile em 7 de setembro ali nessa escolinha. Na década de 1970, o ensino escolar oferecido em Vila Formosa foi ampliado, atendendo à demanda de jovens em idade escolar e como parte do processo de expansão do ensino promovido a nível nacional. Em 7 de maio de 1974, a escola foi renomeada como Escola Básica Rui Barbosa, incluindo o ensino da 5ª série. Naquele período, foi construído o prédio em alvenaria, no espaço em que hoje a escola está localizada, instituindo-se a partir de 1975 as turmas de 6ª, 7ª e 8ª séries, passando então a ter as primeiras turmas que concluíram o ginásio, como era chamado o estágio educacional naquele período. Tinha 4 salas de aula, com direção, secretaria e tudo. E depois foi ampliada mais, né? Daí saiu aquela área de lazer também, o campinho lá na frente, que é de futebol, das crianças jogar. Daí conseguimos o ginásio, que está aí até hoje. Eu só lembro ali na época, quem direcionava e que fez a frente ali das negociações foi a dona Adélia, né? E sei um pouco assim que o seu Idovino Simonato cedeu esse espaço, né? Com o terreno lá em cima. Eles fizeram um negócio. Mas o Estado deve ter contribuído um pagamento de volta, né? E na verdade, ali era um banhado, né? No momento foram construídas 4 salas só, né? Depois foi sendo ampliado. E ali daí começou a funcionar a 5ª série. Como é que a gente diz? Ela foi... Cada ano ia se criando uma turma. A 5ª, no ano seguinte, o 6º, depois o 7º e o 8º. Mas também tinha a 5ª série também à noite, porque tinha muitos que trabalhavam na agricultura e daí eles estudavam à noite, no 5º ano. E eles estudavam, a luz era o liquinho a gás, tinha 2 dentro das salas. Cada sala tinha 2. Quem soube montar o processo, eu também não sabia, mas a gente procurou pessoas lá em Xaxim, que eram professores do ensino médio, e eles montaram o processo, encaminhamos e foi aprovado logo. Foi tudo certo. Daí começou a funcionar. Eu conheci através dos conhecimentos que eu tinha, que Rui Barbosa era o águia de Haia. Haia era uma conferência internacional, ele participou. Ele foi considerado era um homem pequenininho, que tem as lembranças até hoje, né? Ele foi considerado um dos homens mais inteligentes do mundo até hoje, Rui Barbosa. E daí eu achei que ele merecia o nome da escola, porque se os alunos seguissem o titular da escola, seria muito bom, porque ele estudou muito, ele era muito estudioso e muito sabido. A documentação produzida pela escola em 1974, visando a criação de novas séries, fornece informações sobre a estrutura educacional da época, quando a Escola Básica Rui Barbosa também era responsável pelo ensino nas escolas da zona rural, sendo as linhas Segalim, Serra Alta, Conte, Canela, Barão do Triunfo e Augusto Piccoli, totalizando 400 alunos.
que no centro todos iam para a escola, né? No interior, algumas famílias não mandavam todos porque precisavam dessa mão de obra em casa. Como era agricultura e as crianças antigamente na agricultura trabalhavam muito cedo, então eles ficavam para ajudar, mas aí os mais velhos ficavam e os menores eles mandavam, né? Aí depois, com o tempo, também se criou escolinhas, por exemplo, na linha Canela, no Barão do Triunfo, então já facilitou mais para quem morava no interior, né? Para fazer até o ensino primário, que depois, né, que começaram o ginásio, que hoje é o ensino fundamental, que eles vinham para cá daí, né? E a gente vinha a pé com um pessoal que vinha da Serra Alta também. Eles vinham a cavalo, muitos cavalos tinham na escola, muitos, muitos. E os alunos, quem não tinha o animal para vir, vinha a pé. Muitas vezes os colegas davam a garupa para a gente ir até em 3 no cavalo. Eu tenho umas fotos que estamos entrando na igreja. Eu, a Inês, minha irmã e o Ademir. E nós formamos em 3 irmãos no mesmo dia, entrando na igreja. Mas tenho foto aqui também, que é aqui no pavilhão, que estavam entregando o diploma. Eu me formei em 1978. E a primeira turma foi em 1977. Foi organizado uma missa com os ministros, né? Ministros não, com os professores da escola, né? Tinha o paraninfo, o padrinho da turma, né? E depois tinha o jantar, e a comunidade participava. E eu lembro que a gente tinha o uniforme do 7 de setembro, era o uniforme da formatura. Quando a turma que ia se formar fazia uma roupa diferenciada, né, do pelotão, e servia como formatura. E a gente entrava na igreja, hoje na igreja que existe aqui, né, a Capela São Cristóvão, a gente entrava com o pai e a mãe, né, individual e aplaudido, né, a gente ganhava uma lembrança, eu ganhei uma caneta, né, eu lembro, e o nosso paraninfo era o padre Santo Guerra. Então, assim, inclusive na minha turma foi missa. Eu comecei em 76 aqui na Rui Barbosa. E os meus colegas aqui, eu tive a professora Gema, a Ivete Pagliatti, a Inês Canali, foi professora aqui, a Vilda, minha irmã, nós lecionamos também numa época juntas. Olha, lembrar de todas elas, eu vou te dizer, o carro-chefe era a dona Adélia, que era a diretora, a dona Laídes, aí a dona Gema, foi minha professora. Daí quando passamos aí, daí que veio tinha a Cecília, que veio mais tempo do ginásio, mas aí tinha a Inês Canala, a Ivete Valiati, a professora Gema. E eu faleci o Mário Wagner, que foi nosso professor. O professor Mário veio para o nosso município quando ele terminou a faculdade dele, acho que foi em Juí, que ele estudava junto com a professora Cecília Schmidt. A professora Cecília também foi professora aqui, na época que eu também fui professora. E ele dava PPT. Mas ele era um professor, assim, além de professor, era amigo, porque muitas aulas ele parava, a gente ficava com ele na sala, aí na frente, assim, ele conversando, só orientando, explicando, contando história, assim, ficava 1 hora, se ele ficava,
só conversando, nada, tá escrevendo, coisa assim. Que todo mundo gostava dele porque ele falava, conversava com todo mundo. Quando eu era prof, foi fundado o Grêmio Estudantil como Mário Aloysio Wagner. Mas ele já era falecido, agora eu não lembro quantos anos. Mas não era muito, não. E foi dado o nome dele em homenagem de como ele era uma pessoa, né, honrada na comunidade. A gente se inscrevia em Chapecó, na antiga UCRE, né? E daí eles chamavam por títulos, né? Como a gente tinha magistério, que não era muito pouca gente que tinha na época, e eu tinha completado, e eu fui me inscrever lá e escolhi aqui, 20 horas. Daí eu comecei, a minha primeira turma aqui foi com um 4º ano. No início, para mim, foi bem difícil, porque a escola estava em construção, e daí eu não tinha sala própria. Eu trabalhava embaixo de uma árvore aqui, eu trabalhava na área coberta, né? A maioria das vezes na área coberta, ali na escola, até terminarem. E depois, quando eu consegui, eu trabalhei na sala que hoje é a sala da direção. Eu terminei, então, os últimos anos do ensino fundamental e já fui para o ensino médio, que é hoje, né? Só que Quilombo só tinha contabilidade. E eu fiz contabilidade, né? E me formei em contabilidade. Terminei, quando eu estava no último ano de contabilidade, surgiu uma proposta para me lecionar na escola da linha Segalim. Aí, com contabilidade, eu fui para a escola da linha Segalim para lecionar. Então, eu fazia à noite e de dia eu lecionava. Aí, eu terminei aquele ano e me formei. A dona Laides me convidou para trabalhar aqui, na escola Rui Barbosa. E naquela época a gente tinha que se inscrever e escolher vaga e tal, né? Tinha que apresentar. E aí eu comecei aqui. E assim, eu me achei, porque eu gostava de trabalhar com pessoas, né? Daí eu me dedicava ao máximo, eu amava lecionar. Se eu nascesse de novo, eu ia fazer tudo igual. Porque é muito gratificante trabalhar com pessoas humanas. Aquela experiência de verdadeiras respostas dele, porque a gente era médico, a gente era professor, a gente era mãe, a gente era orientador, era formador de uma vocação. A gente ensinava no quadro, né, os traços da letra, e depois a gente passava orientando eles na areia, no tabuleiro de areia. Aí quando enchia toda a parte do tabuleiro, dava uma chacoalhadinha, né, a areia se colocava, e daí começava tudo novamente, né, ia gravando. A gente não trabalhava toda a tarde ali, era um período, depois passava no caderno, né. A gente se reunia com os alunos antes de entrar, conversávamos, a dona Laís fazia uma oração, todo mundo respeitava, se cantava o hino nacional, né, com muito respeito. E assim, todos, né, tanto alunos quanto professores, não tinha briga, não tinha discussão, era uma coisa unida. A gente não tinha o que tem de facilidade hoje. O próprio professor adquiria. Nós não tínhamos nem biblioteca. Depois de alguns anos, a gente fez os jogos escolares, que foi adquirida a coleção da Barça. E os professores, eles também recebiam do governo do estado, era um manual
Eu lembro, era um livro aberto, ele era um livro só e virava uma página, e ele tinha, era o plano de aula, vinha do Estado, né, com os objetivos, com os conteúdos que eles tinham que dar conta, né, e não recebiam livros, nós não tínhamos livros. Então, assim, eu vejo que nós tínhamos muito respeito pelos nossos professores, e o professor tinha muita valorização na comunidade. O professor contribuía muito na comunidade. Na época a gente tinha que ir marchar, né? A gente marchava, não é caminhar. Ou um dia só de caminhada. A gente marchava, tinha que marchar certinho. Que vinha o pessoal de Quilombo, né? O Celeno Brock, o pessoal dos tamboristas. Na época era o Esponqueado, não sei se era o Domingos ou o Walter, que vinham com os tambores de Quilombo, vinham de ônibus para vir tocar os tambores aqui. E nós tivemos anos que nós tínhamos que marchar em Quilombo. E os desfiles eram assim, cada pelotão representava alguma coisa. Os professores já preparavam o seu pelotão e organizavam para eles, né? Alguém apresentava as 4 estações do ano, alguém apresentava a agricultura, mas cada um apresentava alguma coisa, né? Em 1991, a escola passou a oferecer o ensino médio com curso de formação geral, passando a ser denominada Colégio Estadual Rui Barbosa e, posteriormente, em 1996, Escola de Educação Básica Rui Barbosa. Em todos esses anos de existência, muitas pessoas já passaram pelos corredores da escola. Alunos, professores, pais, profissionais de diversos setores, cada um deixando sua contribuição que se perpetua, cresce e floresce para que as novas gerações possam desfrutar do privilégio de frequentar a instituição. Aprender, conviver e compartilhar. Eu me lembro muito bem da dona Malvina, que faleceu, a dona Dilce Coser, que ela era faxineira mesmo, né? Ela ajudava também na cozinha, a dona Malvina. Teve a Zaida Branquer, que também foi uma das faxineiras. E depois a PP foi contratando, e daí teve muitas pessoas que eu não... Né? Mas as que iniciaram mesmo ali, a dona Malvina e a dona Dilce, que eu tenho lembrança, né? E depois a Zaida. Teve a dona Celita Adamo também, que ficou tempo ali conosco. Eu era presidente do PP, construímos também na época, onde é o refeitório hoje, nós construímos o campo de vôlei de areia. Eu era presidente na época também. Então nós tínhamos uma equipe boa, mas a gente vestia a camisa. Fazia promoção para poder arrecadar, porque o Estado não pagava toda a despesa, né? Ele pagava a zeladora e os professores, mas assim sempre faltava dinheiro. Então a gente fazia promoções, fazia almoço, janta, algum baile e arrecadava. Sempre deu certo, porque nunca faltou dinheiro para tocar a escola. Nós temos 200 alunos de 6º à 3ª série do ensino médio, com os alunos todas as manhãs e uma tarde no contraturno, ou todas as tardes e uma manhã no contraturno, com as disciplinas da grade comum curricular e trilha de aprofundamento, componente curricular eletivo, projeto de vida. Eles permanecem na escola no horário do almoço, com orientador de convivência, com aulas no laboratório de matemática, laboratório de tecnologias educacionais.
forma que o Conselho Deliberativo Escolar são segmentos, entidades importantes para a gestão democrática, para o trabalho desenvolvido na escola, para a manutenção do terreno, do que é da unidade escolar, e são, assim, pessoas parceiras mesmo, que se dedicam ao trabalho da escola, que ajudam, que colaboram. Todo ano nós pensamos 1 ou 2 promoções para que haja recursos próprios da PP, porque a escola é como uma casa. Então, as despesas de uma escola, elas são como de uma casa. Todo dia tem alguma coisa, né? E nós temos a APP e o Conselho como essas 2 entidades participativas para as decisões do ambiente físico, também administrativo, financeiro e pedagógico. E são pessoas, né, que assumem a função voluntariamente, né? A gente conversa com eles porque é difícil a gente encontrar pessoas que se dispõem de livre e espontânea vontade de fazer parte dessas entidades. Então a gente conversa e sempre tivemos uma boa devolutiva, né? Aceitam, participam das reuniões, das festividades, dos eventos, porque é um trabalho conjunto, né? De forma a revisitar parte dessa história, no dia 11 de junho de 2022, a escola, juntamente com a APP, organizou o primeiro reencontro da turma de formandos de 1977 e comemoração dos 61 anos da escola. E quando, em 2019, eu apresentei o plano de gestão escolar, eu coloquei essa meta com muito carinho, porque quando a diretora Ruth me recebeu na escola em 2010, quando eu vim removida da EB São Francisco de Chapecó, ela me recebeu na casa dela com muito carinho e na primeira reunião pedagógica do ano ela disse que ela não queria se aposentar sem realizar a festa de aniversário da escola, 60 anos da escola. Mas ela teve que se aposentar, né? Então chegou o tempo, ela não conseguiu fazer a festa e eu me senti na obrigação de dar continuidade a esse sonho, a esse desejo, e assim nós fizemos, e eu carrego isso com muito orgulho e gratidão. Eu, Patrícia, não me vejo em outra função a não ser essa, e na escola onde eu sempre estudei, meu pai estudou, e eu tenho um carinho muito grande. E é isso que eu quero também transmitir para os alunos. Eu quero que eles sintam esse amor, esse carinho e esse comprometimento com a escola. A gente vai sair da escola enquanto aluno, mas eles, os filhos da gente vão voltar ali. E os filhos dos filhos da gente vão voltar. Então isso faz com que eu queira sempre fazer o melhor em nome da escola. E registrar um passado é muito bom, né? Para ver como começou e como ampliou e como se desenvolveu até hoje. Eu acho que sempre é bom um arquivo do histórico da escola desde o começo e até hoje, e vai indo, né? Tem que resgatar. E muita coisa teria que voltar ao tempo e para sentir que hoje está muito fácil as coisas. Hoje tem tudo, a fartura que você tem daqui, que você imagina, você encontra. Eu acho que é excelente. Mesmo porque para a comunidade, as pessoas que hoje residem aqui e os que virão ainda, ter conhecimento da trajetória da escola. Né, que não foi fácil de começar, né, tudo com o seu tempo, dentro do seu tempo, mas com muita dificuldade. Então, eu acho excelente a ideia de quem teve. E vai trazer muita memória que eu quero ter oportunidade de ler, ver. As memórias se vão, as pessoas vão morrendo, as mais antigas, que fizeram muito, né? E acabamos perdendo as coisas. Então, parabéns, né, para quem teve a iniciativa, né, e desejar sucesso nesse documentário.